A paz do Senhor, meus amados irmãos. Estamos aí na 10ª parte, né? E vamos dar continuidade aqui da nossa reflexão, do nosso estudo, né? Do livro aqui que estou lendo para vocês, que vocês aprendem, né? E a gente vai aprendendo dentro da palavra do Senhor, as batalhas, né, os versículos que podem nos ajudar a vencer, a combater, né, as afrontas do inimigo no reino espiritual e no reino físico, né? Quero ler aqui em Tiago, capítulo 3, versículo 8. Pelo que nenhum homem pode domar a própria língua, e que é um mal incontido e carregado de veneno mortal. Hoje iremos falar sobre o que a Bíblia diz em relação à língua. Bom, no capítulo anterior estudamos um dos principais campos de batalha na guerra espiritual, a mente. O que sucede na mente afeta a língua. A gente sabe que o que sucede na mente afeta a língua. E a língua afeta o espírito. E a alma também. E o corpo. Então, esse capítulo se refere à mais importante área da guerra espiritual. A batalha contra a língua. Né? Todos nós sofremos com isso. Antes de examinar as estratégias de Satanás para controlar da língua, vê o que a Bíblia diz em relação à língua em Tiago 3, capítulo 1, versículo 13. Então, você pode ler na sua Bíblia, tá? Tiago, capítulo 3, versículo 1 e 13. Dá uma pausa no vídeo e procure esse versículo na Bíblia e lê, e volte aqui para ouvir, né, o nosso estudo, né, sobre batalha espiritual. Então, este versículo revela que a língua é o pequeno membro do corpo, muito poderoso. Pela língua, todo o seu corpo pode ser profanado. A língua nunca pode ser dominada pelo homem, somente quando rende a sua língua a Deus. O homem pode manter o controle sobre ela, pelo esforço próprio. Então nunca será domada. Nunca se pode relaxar sua guarda sobre a língua e até que tenha conquistado totalmente o domínio. A língua compara, a Bíblia compara a língua com... Eu vou dizer o nome e vou citar os versículos e você vai examinando aí na palavra, tá? A Bíblia compara a língua com, primeiro ponto, com um fogo. Está em Tiago, capítulo 3, versículo 5. Segundo ponto, um fogo ardente. Está em Provérbios, capítulo 16, versículo 7. Terceiro ponto, um mundo de iniquidade. Está em Tiago, capítulo 3, versículo 6. Outro ponto, uma besta fera que necessita ser domada. Está em Tiago, capítulo 3, versículos 7 e 8. Outro ponto, uma fonte de água doce e amarga. Está em Tiago, capítulo 3, versículo 11. Outro ponto, um arbusto que produz fruto bom e mau. Está em Tiago, capítulo 3, versículo 12. Outro ponto, um mal rebelde, incontido, incontrolável.
Está em Tiago, capítulo 3, versículo 8. Veneno mortal. Está em Tiago, capítulo 3, versículo 8. Outro ponto. Uma navalha afiada. Está em Salmo 52, versículo 2. Outro ponto. Uma espada afiada, né? Salmo 57, versículo 4. Salmo 59 e versículo 7. Outro ponto, uma serpente venenosa. Salmo 140, versículo 3. Outro ponto, uma cova profunda. Está em Provérbios, capítulo 22, versículo 14. Então, irmão, a Bíblia fala que a língua é poderosa devido ao efeito que tem sobre nós. A língua tem o poder de produzir morte e vida. Em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, diz: a morte e a vida estão no poder da língua. A língua é poderosa devido ao efeito que tem sobre ti. Podeis por ela por tudo a perder com sua própria palavra. Então, a Bíblia fala em Provérbios 6, versículo 2, que diz: estás enredado com o que dizem os teus lábios. Estás preso com as palavras da tua boca. A língua é poderosa porque suas palavras podem separar-te de Deus. Em Salmos 12, versículo 4 diz: pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são os nossos. Quem é Senhor sobre nós? Amém? Estratégia de Satanás na batalha por nossa língua. Tua língua, nossa língua, está certamente relacionada com o teu coração, com o corpo, com a alma e com o espírito. Por exemplo, se Satanás tem um controle de seu coração, ele tem um controle de sua língua. Em Mateus, capítulo 15, versículo 18 e 20, diz assim: mas o que sai da boca vem do coração. E isso que contamina o homem, porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Em Lucas, capítulo 6, versículo 45 diz: o homem bom, do bom tesouro de seu coração, tira o bem. O homem mau, do mau tesouro de seu coração, saca o mal. Porque da abundância do coração fala a boca. Então, irmão, Satanás usa as coisas que você fala para abrir uma brecha no teu espírito. Em Provérbio capítulo 15, versículo 4, diz: a língua serena é a árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Mediante as conversas malignas, cria-se uma brecha mediante a qual Satanás entra para batalhar contra o seu espírito. Satanás também usa seus lábios para afetar tua alma. Em Provérbios, capítulo 18, versículo 7, diz: a boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. E em Provérbios, capítulo 21, versículo 23, diz: o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda das angústias a sua alma. Satanás afeta todo o corpo mediante a língua, irmão.
Em Tiago, capítulo 3, versículo 6, diz: a língua também é um fogo. Sim, a língua, qual mundo de iniquidade colocada entre os nossos membros, contamina todo o nosso corpo e inflama o curso da natureza, sendo por sua vez inflamada pelo inferno. A nossa língua afeta toda a nossa vida, irmão. Em Provérbio, capítulo 13, versículo 3 diz: o que guarda a sua boca preserva a sua vida, mas o que muito abre os seus lábios traz sobre si a ruína. Satanás busca o controle de sua língua ao tentar-te a falar. Então, palavras gananciosas. Hebreus, capítulo 13, versículo 5 diz: seja a vossa vida incenta de ganância, contentando-vos com o que tendes, porque ele mesmo disse: não te deixarei, nem te desampararei. Palavras vãs. Mateus, capítulo 12, versículo 36, que diz: digo-vos, pois, que toda palavra fútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Em Provérbios, capítulo 15, versículo 14, diz: o coração do inteligente busca o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacenta de estultícia. Palavras improdutivas. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14, diz assim: lembra-lhes estas coisas, jurando-os diante de Deus que não tenha contendas de palavras, que para nada aproveitam, senão para submeter os ouvintes. Fábulas e mandamentos de homens. Em Tito, capítulo 1, versículo 14, diz: não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade. Blasfêmias contra o que não conhece. Judas 10. Estes, porém, blasfemam de tudo o que não entendem, e naquilo que compreendem de modo natural, como os seres irracionais, mesmo nisso se corrompem. Amém? Vou parar por aqui e depois darei continuidade em outro vídeo. Deus abençoe a paz do Senhor Jesus.